Deus falou para Gideão: Gideão, você vai derrotar os midianitas, eu vou te dar vitória, só que tem um porém, o seu exército está muito grande, no seu exército tem 32 mil pessoas, ou seja, é muita gente. E aí, se você lutar com esse tanto de gente, vocês não vão me glorificar. Deus falando com ele. Vocês vão se vangloriar, vocês vão começar a achar que foi a sua própria força que trouxe a vitória. Irmãos, olha que coisa ilógica também, né? Muitas vezes a gente pensa, para eu lutar e vencer o inimigo, eu tenho que ter todos os armamentos, todo o exército. Mas, irmãos, na visão de Deus é diferente. Deus prefere menos pessoas. Deus prefere um grupinho pequeno, talvez uma pessoa só. Para quê? Para que a glória seja totalmente de Deus. Tem muitas pessoas que têm 1000 habilidades, elas têm muita condição financeira e Deus não usa elas, Deus não faz nada na vida delas. Por quê? Porque elas não querem glorificar a Deus. Então, como eu disse para você, lá em Juízes capítulo 7, conta essa história de Gideão. E aí Deus deu uma instrução para Gideão. Deus falou, olha, chame o seu exército de 32 mil pessoas e pergunte quem está com medo, quem está apavorado, com medo de enfrentar a batalha, pode ir embora para casa. Fica lá com a sua esposa, com seus filhos, pode ir embora. Sabe o que aconteceu? De 32 mil pessoas, 22 mil soldados foram embora. Irmãos, do que adianta a quantidade? Deus queria qualidade e sempre foi assim. Então, 22 mil pessoas foram embora, sobraram apenas 10 mil. E aí talvez Josué pensasse, agora chegou a hora, vamos lá enfrentar os midianitas. E aí sabe o que Deus falou para ele? Gideão, eu não quero 10 mil, eu quero que você reduza esse exército aí, porque senão vocês vão achar que foi a força de vocês que trouxe a vitória. E aí então Deus deu uma instrução muito interessante para Gideão. Ele falou o seguinte, você vai mandar esse povo lá na beira do riacho, e aí você vai observar e você vai separar essas pessoas pela maneira como eles bebem água. A maneira como o soldado bebe água você vai separar. De um lado você vai separar pessoas que chegam lá na beirada do riacho e eles abrem a mão assim, e começam a beber na mão, né? E começa a colocar a língua aqui, bebendo como se fosse um cachorrinho, bebendo a água. Essa foi a instrução que Deus deu, irmãos. E aí ele falou, olha, Gideão, fique atento também àqueles que se ajoelham diante do riacho e começa a beber que nem um gatinho, que nem um cachorrinho, e aí você vai separar essa pessoa também. Aqueles que simplesmente pegam a água, colocam na mão e começam a lamber, daqueles que se ajoelham e começam a beber diretamente no riacho. E aí, irmãos, olha que coisa interessante, né? Gideão obedeceu. Ele parecia talvez pensar assim, nossa, mas que instrução maluca, que coisa doida que Deus deu. Mas ele foi lá e obedeceu. Sabe o que aconteceu? Aqueles que bebiam ajoelhados e chegavam e colocavam a boca direto na água, Deus falou, esses não vão participar do exército. Por quê? Porque eles estão desatentos. Quando uma pessoa se ajoelha e ela começa a beber direto da água, ela fica desatenta e o inimigo pode vir por trás. E Deus falou, não quero nenhum desses. Sabe o que aconteceu, irmãos? Vocês não vão acreditar. De 10 mil soldados, caiu apenas para 300. Somente 300 chegaram, colocaram a mão na água e ficaram olhando para o lado, foram lá e beberam. Ou seja, estavam atentos. E Deus, irmãos, Ele precisa de pessoas que vigiem. Nós estamos chegando numa época em que aqueles que não vigiarem vão cair, vão perder a batalha. E Deus quer poupar a vida de vocês, a minha vida. Por isso, Ele está pedindo, vigie, ore bastante, tá certo? E aí, irmãos, ele foi com 300 homens apenas e a vitória foi tremenda. Deus deu a vitória para Gideão e para todo o seu exército. Por quê? Porque eram 300 homens valentes, corajosos, guerreiros. Amém? Então, a mensagem que eu tenho para você hoje é essa. Deus não está pedindo a sua opinião, Ele está pedindo a sua obediência. Não queira falar para